17ª vítima fatal em acidentes de trânsito em Marília deste ano. O acidente foi por volta de 5h30 da manhã na vicinal de Rosália, a 30 quilômetros de Marília. Um Gol bateu contra um boi que estava em plena pista da vicinal, matando o motorista do carro, José Trajano da Silva, de 66 anos de idade. Ele estava acompanhado da filha e do próprio irmão, que tiveram ferimentos generalizados. Agora, seu José Trajano da Silva não resistiu e acabou indo a óbito. Sepultamento marcado para esta quarta-feira no cemitério de Rosália. A polícia agora tenta chegar à responsabilidade do animal. A reforma trabalhista ainda continua sendo um desafio, porque para os trabalhadores o que foi prometido pelo presidente Temer até agora não aconteceu. Geração de mais empregos e de forma dinâmica. Uma novidade, o trabalho intermitente. Muita dúvida na população. Esse negócio da área de cultura na capital federal recebe festas, debates e outros eventos com um diferencial. Oferece produtos de fabricação própria, cerveja artesanal. Mas não é só o ambiente que é moderno. A empresa adotou um modelo de negócios dinâmico, que se vale de um instrumento ágil para a contratação de funcionários, o chamado trabalho intermitente. Como a dinâmica da nossa operação ela é versátil, é importante que a gente consiga se enquadrar, né, na lei, mantendo uma relação ok com os trabalhistas, uma relação trabalhista ok com os funcionários. Né? Importante que a atividade, para ela seguir e para ela continuar sendo lucrativa, tenha essa possibilidade do trabalho intermitente. Nessa modalidade de contratação, o empregado recebe por período trabalhado. O serviço pode ser prestado por algumas horas ou em dias alternados, sem necessidade de continuidade. Ou seja, o funcionário trabalha quando é convocado pela empresa. Hoje, com a questão do trabalho intermitente, ele já assina um contrato de trabalho. O trabalho intermitente é uma forma de emprego formal, ele fica à disposição da empresa, ele fica num cadastro de reservas, vamos dizer assim, e em momentos de pico da empresa, ele é chamado, ele faz aquela operação que é necessária, aquilo que ele foi designado, e no final daquela prestação de serviço, ele tem a garantia do contrato de trabalho já assinado para receber tanto as questões previdenciárias quanto trabalhistas. O regime de trabalho intermitente foi regulamentado com a modernização da legislação trabalhista, que entrou em vigor no ano passado. E os dados do Ministério do Trabalho indicam que o saldo é positivo. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, foram abertas mais de 17 mil vagas no país nessa modalidade. Entre janeiro e julho de 2018, foram mais de 23 mil contratações no regime, contra 5.300 demissões. Destaque para os setores de comércio e serviços. Isso acaba sendo muito bom para os empresários, como também, principalmente, para quem trabalha. Porque a gente está oferecendo um trabalho por demanda. E a pessoa ela também fica com a possibilidade de trabalhar em várias empresas diferentes, em dias diferentes. Para um país que tem 65 milhões de trabalhadores com potencial para estar no mercado de trabalho e não estão, lamentavelmente. Aliás, esse é um tema principal dos candidatos à presidência da República. Prazo para registro de candidaturas termina nesta quarta-feira. Na quinta, a campanha eleitoral já pode começar. E Movimento Brasil Livre se manifesta, chamando a atenção da população. Representante do movimento vem a Marília e comenta. E nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios do Canal 4 a visita do Kim Kataguiri, ele que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, e também o Arthur Duval, que é do canal Mamãe Falei. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre o tema da palestra que eles fazem hoje aqui em Marília, que é liberalismo e reforma política. Kim, vou começar conversando com você, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Fala um pouquinho do que vocês vão abordar nessa palestra
Quadra que acontece nesta sexta-feira na Unopar. Bom, acho que o principal ponto é o de que a maior parte da população perdeu a esperança na política, mas ainda assim é a melhor maneira de você resolver os problemas da sociedade, é a melhor maneira de você resolver pacificamente os nossos problemas, né? Não adianta a gente reclamar dos políticos, reclamar da política e não fazer absolutamente nada, e continuar votando nos mesmos e continuar fazendo as mesmas coisas. A mensagem que a gente tem para passar são duas. Primeiro, a única solução pacífica e democrática de você solucionar seus problemas é a política. E segundo, não adianta só reclamar se você efetivamente não participa. Aqueles que se omitem têm tanta culpa como aqueles que vão lá e utilizam a política de má fé para saltar o dinheiro da população e etc. O que a gente busca trazer é justamente uma alternativa em que o foco é a própria pessoa trabalhar, empreender, gerar renda, gerar emprego, sem ser atrapalhado pelo governo, como vem acontecendo durante todo esse tempo. Kim, qual a análise que você faz do Brasil hoje, depois de todas as manifestações, depois do impeachment da presidente Dilma, qual a análise que você faz do país hoje? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o Brasil discute política, né? O debate político foi morto, infelizmente, durante o período militar, e depois também continuou sendo uníssono, né? Praticamente só partidos de esquerda, jornalistas de esquerda, opiniões mais à esquerda eram veiculadas, e agora existe um debate de esquerda e direita. Claro que no primeiro momento é um pouco mais extremado, porque a população não está acostumada com esse debate, mas faz parte do amadurecimento da democracia. Eu acho positivo, acho que nessas eleições a gente vai conseguir eleger o Congresso mais plural da história do Brasil e que a população finalmente se sinta representada, pelo menos no poder legislativo. E nós estamos aí às vésperas das eleições, né? Tivemos ontem o primeiro debate. E qual que é a sua análise sobre os candidatos à presidência do país? No primeiro debate, todos os candidatos estão pisando em ovos, né? Eles basicamente é tradicional que eles permaneçam ali pouco agressivos, claro, menos aqueles que estão traço, aqueles que não têm nada a perder, os candidatos homem-bomba, como Guilherme Boulos, como Cabo Daciolo, que estão lá simplesmente para aumentar suas chances numa eleição futura, sabem que não tem a menor chance de vencer. O Bolsonaro, que está na frente nas pesquisas, agiu de uma maneira bastante diplomática, afinal ele está na frente, não faz sentido ele partir para cima, ele atacar os outros candidatos. E Geraldo Alckmin, que hoje é visto como o principal adversário do Bolsonaro, tem o maior tempo de televisão, se vê também numa situação de vantagem e também escolheu adotar uma postura passiva, né? Então, por enquanto, acho difícil falar sobre qual vai ser a postura futura dos candidatos nessas eleições, porque só vai começar mesmo os ataques, só vai começar o embate político mesmo quando a campanha efetivamente começar. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho também com o Arthur Duval. Arthur, queria que você comentasse um pouquinho sobre a situação política no país. Realmente a gente vive um momento aí de muita instabilidade. Sim, na verdade é o seguinte, apesar da má notícia ter chegado à casa de todos os brasileiros, como é que chama? A crise não era só uma marolinha, era um tsunami, né? Chegou no quintal de todo mundo. Isso serviu para que as pessoas falassem do que realmente importava, do que realmente importa, falassem ali sobre política, sobre os meios pelos quais a gente quer mudar o nosso país. Então, eu acho muito importante que a gente pegue esse momento tão difícil para o Brasil e amadureça o debate, que apesar da polarização, apesar ali do pessoal com as emoções à flor da pele, eu ainda acho que isso é uma coisa positiva, que tenha chegado ao quintal de todo mundo, para que todo mundo possa falar sobre isso e amadurecer o debate. Eu costumo até brincar, nós estamos em 2018, teve Copa esse ano, e se falou, se você somar ali todo o período desse ano, se falou muito mais sobre os ministros do STF do que a seleção brasileira. Por mais que isso tenha acontecido por más notícias, eu acho que isso no fundo ainda é algo bom, que a gente pode tirar um proveito disso e aprender mais sobre os rumos que a gente, como fazer para o Brasil tomar o rumo que a gente quer. E Arthur, vocês vão abordar na palestra hoje o liberalismo, que é o que vocês defendem também, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ser liberal nada mais é do que você estar de saco cheio do governo, do Estado interferir na sua vida e você acreditar no fortalecimento do indivíduo. Então, por exemplo, nós acreditamos que o Estado ele não deve investir, ele não deve gerir nenhuma empresa pública. Nós somos a favor de privatização e de desregulação de mercado. Eu costumo sempre dar um exemplo. Hoje nós temos ali vários aplicativos privados e gratuitos, como o Waze, o WhatsApp, porque são serviços, como eu falei, privados e são desregulados. Você tem serviços meia boca, vamos
vamos dizer assim, como por exemplo a telefonia, que ela é privatizada, mas é altamente regulada. E você tem serviços extremamente péssimos, como por exemplo, né, a de exploração de petróleo e todo o drama que a gente viu na Petrobras, porque é um serviço estatal. Então, você ser liberal nada mais é do que você ser cético em relação ao papel de Estado nas nossas vidas. Então, nós estamos lutando para que a gente desinche a máquina pública e deixe as pessoas mais livres para gerar riquezas, para empreender e, consequentemente, melhorar o nosso país, como a gente pode ver ao redor do mundo que o que funcionou foi sempre as pessoas, o indivíduo encabeçando essas mudanças e não um burocrata engravatado com uma caneta na mão dando ordem de cima para baixo. E Arthur, fala um pouquinho do seu canal pra gente, que é o canal Mamãe Falei no YouTube. Eu tenho um canal que eu saí na rua para questionar as pessoas que discordam das pautas liberais, elas militam ali por falta de liberdade, ainda que sem saber o porquê. Então, eu até dei um pulo na Unesp aqui de Marília e fui recebido de uma maneira um pouco hostil, como de costume, justamente por causa disso. Eu costumo ir em ambientes onde as pessoas têm um pensamento mais à esquerda, um pensamento mais, a meu ver, um pouco mais autoritário, porque permitem ali uma máquina estatal influenciando nas escolhas individuais das pessoas. E nesse momento, quando eu costumo ir em universidades fazer vídeos, etc., eu pergunto para essas pessoas algumas coisas que deixam elas sem palavras, justamente pela contradição do pensamento único, do pensamento sem questionamento, do pensamento ali que muitas vezes vai contra o que você quer, mas você não sabe porque você está ali, ó, com a visão retinha só numa narrativa. Então, eu trago uma visão diferente e até convido a todos que queiram ouvir alguém falando de coisas polêmicas na cara do gol, acessar o Mamãe Falei, que tem bastante vídeo interessante lá. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para os dois aqui, antes da gente encerrar. Vocês são jovens e estão ligados aí à política, o que a gente não via antigamente. O que levou vocês a partirem para o lado da política? Bom, na verdade é o seguinte, eu acho que assim, os jovens, eles se envolveram até sim com política. Se você pegar, por exemplo, os caras pintadas, tinha lá o Lindbergh Faria com a carinha dele pintada, fazendo discurso de ética e de moral, e no final das contas a gente viu o que aconteceu. Como o Kim costuma falar muito, a juventude por si só não é uma virtude, né? Você tem ali que ter algum rumo que seja meritoso para você falar, não, eu sou bom por causa disso, eu estou fazendo a coisa certa por causa disso. No meu caso, o que me levou a falar mais sobre política foi justamente a revolta com uma série de coisas que a gente vê ao nosso redor e não tem como mudar. Então, eu tenho empresa privada, sou um microempresário, vejo ali uma série de direitos trabalhistas que atrapalham os trabalhadores, vejo ali uma série de regulações que atrapalham o livre comércio para você, sei lá, contratar um serviço de internet ou qualquer outra coisa. Vejo ali a quantidade de impostos, a complexidade dos impostos que a gente paga. Isso me revoltou e me fez sair na rua para falar sobre política. Você, Kim? Acho que a situação que as coisas chegaram no país, né, ficou algo insustentável, algo que não dava mais para aceitar. E exemplo, esse próprio hoje mesmo, né, sexta-feira, como vai ter Dia dos Pais no domingo, aconteceu a tradicional saída temporária dos presos que estão no regime semiaberto e que sempre fazem o caos na população, fazem com que a população sinta medo, muitas vezes não voltam, ou quando voltam com droga, voltam com arma, voltam com informação para chefe de facção criminosa. Também a questão do assalto aos cofres públicos, né, via empresas estatais que não deveriam estar sendo geridas pelo governo, mas sim pela iniciativa privada. E o fato de que hoje, por exemplo, né, 6 em cada 10 empresas do Brasil não chegam ao 5º ano de vida, né, vão à falência. Ou seja, a chance de você abrir uma empresa e a falência no Brasil é de 60% pelo menos. A chance de você ser assaltado e ser pego pela polícia é de 2%. Ou seja, no Brasil está valendo mais a pena você, por exemplo, assaltar uma pizzaria do que abrir uma. Então, a partir do momento que você tem essa inversão de valores e essa inversão de prioridades, alguém precisa fazer alguma coisa e eu me senti no dever moral de... Desafio realmente para os candidatos à presidência da República. E o Movimento Brasil Livre tem uma participação muito importante nesse contexto da democracia e o Kim é um dos fundadores, movimento que foi fundado em 2014 e prega liberalismo econômico, a República ativa, além da questão imprensa livre e independente, liberdade econômica
econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas e o fim de subsídios diretos e indiretos para a ditadura, como eles comentaram aí. Um movimento realmente muito importante e tem que prevalecer mesmo na regra da democracia, na luta pela democracia e cobrando a recuperação econômica, social, o potencial desse país chamado Brasil. Destaques do momento. Começa o prazo para a entrega da declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. O prazo termina dia 28 de setembro. A Agência Nacional do Petróleo prepara mudanças na divulgação de preços dos combustíveis. Inadimplência de micro e pequenas empresas batendo novo recorde. Energia elétrica. A conta subiu mais que a inflação, 4 vezes. O preço do leite sobe mais de 30%. Daqui a pouco vamos falar sobre o tráfico de drogas que continua pesado e também consulta de problemas de saúde pela internet, muito perigoso. Já, já.